Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Filipenses. Nós temos feito exposições em toda essa epístola e hoje, seguindo a ordem do próprio texto, leremos os versos 5 até o verso 11 do capítulo 2. O texto da Palavra de Deus diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Amado Deus, nós suplicamos a Ti que através da Tua palavra fales aos nossos corações. E fazemos isto porque reconhecemos a nossa limitação de por nós mesmos aprendermos aquilo que o Senhor tem para dizer a nós. Carecemos que o Teu Espírito atue nos nossos corações, a começar de mim, um servo nas Tuas mãos, para que a Tua palavra, uma vez comunicada com fidelidade, alcance os Teus propósitos na vida de todo o Teu povo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há alguns meses atrás, eu fui convidado por um membro da nossa igreja para fazer uma visita na sua fábrica de camisetas. Ele fabrica camisas. Eu estive lá na fábrica, ele foi mostrando para mim todas as dependências. Entramos num recinto onde tinha um estoque de muito material. Eu perguntei para ele o que era aquilo. E ele me explicou que aquele material é um material que tinha sido reprovado. Aí eu fui dar uma olhada nas camisas. Para mim, as camisas estavam perfeitas. Mas ele disse que o solicitante tem um padrão. E aquelas camisas, quando foram fabricadas, foram produzidas, não estavam de acordo com aquele padrão. E por isso foram rejeitadas. O texto que nós lemos expõe Cristo como padrão para a nossa vida, estimulando para que vivamos a vida em comunhão uns com os outros, assim como o próprio Filho de Deus estava unido com o Pai. E este é o padrão de unidade que nós temos nas Escrituras para a vida de toda a igreja. O meu objetivo aqui é fortalecer a unidade da nossa igreja, para que possamos expandir as nossas ações missionárias, assim como também ocorreu com a igreja de Filipos. Esta igreja foi uma das igrejas missionárias mais comprometidas nos primórdios do cristianismo, se tornando uma das primeiras e mais importantes cooperadoras financeiras do apóstolo Paulo. E eu quero conferir isso com os irmãos. Capítulo 1, verso 3, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agora, uma outra passagem, capítulo 4, verso 15. Paulo continua dizendo: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Assim, esta igreja foi conhecida na história do cristianismo primitivo como a primeira igreja a se tornar associada deste importante missionário na história do cristianismo. Esta associação ou parceria missionária promoveu a divulgação do Evangelho e plantação de inúmeras igrejas entre diversas nações daqueles dias. E como vimos nas nossas oportunidades anteriores, o apóstolo Paulo estava preso. E a razão por que ele tinha sido preso foi exatamente por causa do seu ministério de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas como os intentos de Satanás foram frustrados, porque preso, assim como nós lemos no capítulo 1, verso 12, e eu peço que os irmãos confiram, diz o texto: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Os intentos de Satanás de se opor
a missão de Deus que este apóstolo estava desenvolvendo e executando entre as nações, essas intenções de Satanás, elas foram frustradas. Então, o que Satanás passou a fazer? Passou a investir em uma desarmonia dentro da igreja, promovendo assim um enfraquecimento do seu potencial missionário. Então, o texto que nós verificamos aqui, ele está dentro de um contexto no qual Paulo está apelando para a fé que os filipenses professavam em Cristo, em Cristo, no Pai e no Espírito Santo. Capítulo 2, verso 1. A fim de instruir a unidade da igreja como demonstração prática desta mesma fé, aquilo que ele trata basicamente nos versos 2 até o verso 4. Então, a fé que vocês professam em Cristo, no Pai e no Espírito, deve ser demonstrada da maneira como vocês lidam uns com os outros, a fim de assim fortalecer o ministério que vocês têm no mundo, associando-se com a obra missionária. Então, o texto que nós lemos, verso 5 ao verso 11, tem a intenção original por parte do próprio apóstolo Paulo de afirmar os fundamentos cristocêntricos dessas instruções dadas nos versos anteriores, considerando que o fortalecimento, mais uma vez repito, o fortalecimento da comunhão cristã resulta em maior comprometimento missionário. Os cursos que anualmente eu tenho dado para líderes de pequenos grupos, eu sempre falo a mesma coisa. Se a nossa comunhão nos impede de fazer a missão, esta comunhão deve ser questionada. Porque o resultado da nossa união, o resultado da nossa unidade como igreja, deve ser uma base fundamental para a missão que nós temos como igreja neste mundo. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para 3 argumentações básicas que nós encontramos de Paulo nessa passagem. Aqui no verso 5, ele faz um apelo, ele faz uma exortação. Então, a partir dessa exortação, ele vai fundamentá-la nos versos 6 a 8, mostrando a humilhação de Cristo, e por fim, versos 9 a 11, a exaltação de Cristo. Vamos ver como ele está fundamentando essa exortação e essa instrução que ele havia dado para a igreja de Filipos. Primeiro, a exortação que ele faz aqui no verso 5, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se nós analisarmos cautelosamente a passagem, vamos observar que o apóstolo Paulo está repetindo a exortação que ele apresentou no primeiro verso do capítulo 2. No primeiro verso do capítulo 2, ele disse: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Agora, ainda no capítulo 2, verso 5, ele diz: tende em vocês mesmos esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse mesmo sentimento. E nós perguntamos, que motivos podemos ter para a unidade da igreja? O apóstolo Paulo, nesta exortação, está declarando que Cristo é o único motivo. E se estamos em Cristo, então devemos viver unidos uns com os outros. Por essa razão, os crentes aqui são exortados a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque Jesus é a base da nossa unidade. E Ele é a causa primordial. Ele é a causa da nossa missão neste mundo. E todos nós temos uma missão como igreja. E esta base, a base desta missão, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que deve ser anunciado. A palavra que Paulo usa aqui para sentimento é a palavra grega phronel, e que significa pensamento. A mesma palavra aparece 2 vezes no verso 2, que nós lemos: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o quê? O mesmo sentimento. Pensamento e sentimento no verso 2 é a mesma palavra que nós identificamos aqui no verso 5. Tende em vós o mesmo phronel, o mesmo pensamento, a mesma mentalidade. Obviamente, o apóstolo Paulo aqui não se referiu a uma atividade intelectual apenas, mas a uma atitude guiada por propósitos claros, com inteira firmeza e perseverança, neste caso, a mesma que conduziu o Senhor Jesus no cumprimento da sua missão. O Senhor Jesus
a sua história foi semelhante àquela de um jogador de futebol americano, que recebeu a bola, e ele observou, ele contemplou um objetivo, que era a cruz. E neste caminho, muitos adversários atravessaram no seu caminho, tentando impedi-lo de chegar no seu objetivo. Jesus, ele tinha um propósito muito claro, e ele, de forma determinada, percorreu este caminho de ir até a cruz. E ele seguiu assim com firmeza. O apóstolo Paulo está apelando para que tenhamos o mesmo propósito, para que tenhamos a mesma perseverança e a mesma firmeza, não deixando que nada, absolutamente nada, nos desvie do propósito de realizar aquilo para o qual o Senhor Jesus chamou a cada um de nós. Chamou a cada um de nós. E o exemplo de Jesus aqui é exposto na sua humilhação, mas também na sua exaltação, como um padrão de conduta de esperança para todos nós. E aqui entramos nos versos 6 a 8, onde Paulo expõe o exemplo de Jesus Cristo quanto à sua humilhação, a fim de estimular a igreja a ter este mesmo pensamento. Então, o primeiro ponto que Paulo descreve aqui é quanto à harmonia de propósito. Irmãos, veja só aquilo que diz o verso 2. O verso 2, o apóstolo Paulo está exortando a igreja a ter a harmonia de propósito, dizendo: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E qual é a fundamentação que o apóstolo Paulo declara aqui nessa passagem, para essa exortação? Isso está no verso 6, na pessoa de Jesus, quando ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele veio ao mundo para ser humilhado, rebaixando-se à condição de suas criaturas. A exortação que Paulo traz à igreja é fundamentada na atitude de Jesus, na relação com seu Pai. Forma que ele declara aqui no verso 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, forma que não diz respeito à forma propriamente dita, mas à essência. E o próprio texto nos ajuda a entender exatamente este entendimento, ter esse entendimento, porque diz Paulo, pois ele subsistindo em forma de Deus. A linguagem aqui é muito clara, de que Jesus, ele estava no mundo com a mesma natureza divina. Embora algumas religiões neguem que Jesus veio ao mundo como homem, como Deus encarnado, a revelação das Escrituras fielmente declara que Jesus veio, encarnou-se, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo e assumiu a forma humana. Contudo, sem negar a sua natureza divina, ele não ultrapassou os limites que a sua missão exigiu, a de se manter na condição humana e submissa, em plena unidade com o propósito que ele recebeu ao ser enviado do próprio Pai. Jesus se manteve na condição humana para a qual ele foi submetido pelo Pai e assim manteve a sua unidade de propósito com aquele que o havia enviado. Então, quando Paulo exorta a igreja, ele se preocupa em demonstrar que a razão por que ele está exortando a igreja a ter um só propósito, tendo esta mesma atitude de unidade, é porque Cristo Jesus se portou assim também com o seu Pai. E aí ele continua no verso 3, no verso 7 agora, quando ele exorta, no verso 3, aos membros da igreja de Filipos a servirem em caráter altruísta, considerando a necessidade e o interesse do outro mais importante do que o nosso próprio interesse. No verso 3, o apóstolo Paulo disse: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, ele traz essa exortação à igreja e, mais uma vez, ele apresenta o fundamento. Verso 7, antes, Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus voluntariamente renunciou à sua glória, esvaziou-se de direitos e de privilégios divinos na sua missão. Assim, demonstrou que o interesse do Pai que o enviou era maior que o seu próprio interesse. E há várias passagens do Novo Testamento que provam justamente isso. Quero citar duas.
Primeiramente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso 39. Jesus disse na sua oração, naquele momento de angústia na presença de Deus: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O teu propósito é maior, o seu interesse é maior, a sua vontade é maior do que a minha. Em João capítulo 6, verso 38, Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, quando Paulo exorta os membros da igreja de Filipos a servirem uns aos outros em caráter altruísta, o fundamento está no verso 7. É porque foi assim que Jesus viveu entre os homens, servindo a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Então, na forma de Deus, verso 6, assumiu a forma de servo. O evangelista Marcos, no capítulo 10, verso 45 do seu evangelho, disse que Jesus, ele não veio para ser servido, nas palavras do próprio Jesus, mas ele veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Jesus veio para servir em caráter altruísta, e assim foi. Ele serviu na mesma condição de qualquer um de nós. Ele veio, como diz o próprio texto, na forma de um servo, na forma de um colaborador, na forma de um funcionário, na forma de um escravo. Ele veio numa condição humilhante, se colocando debaixo da vontade de outro e não servindo a sua própria vontade. Então, como que ele veio na forma de servo? Encarnando-se, sendo assim, muitas vezes, perversamente maltratado pelos homens. Ainda assim, ele persistiu no propósito de se dirigir até a cruz, padecendo todas as humilhações que os homens impuseram sobre ele, mas ele manteve o pensamento de, com firmeza e perseverança, cumprir cabalmente a missão que recebera do Pai. Este foi o pensamento de Cristo. Então a igreja, ela é exortada a ter unidade de propósito, porque Jesus, quando veio ao mundo, ele teve unidade de propósito com o Pai. A igreja foi exortada a servir uns aos outros em caráter altruísta, porque Jesus, quando veio ao mundo, ele serviu ao Pai e aos seus em caráter altruísta, assumindo a forma de servo. E por fim, nós temos a base da exortação que Paulo apresenta no verso 4, que nós leremos dizendo o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que Paulo está exortando a igreja é uma abnegação sacrificial de interesses próprios, e a base dessa exortação se encontra no verso 8. No verso 8, Paulo diz o seguinte, com respeito a Cristo: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A missão que Cristo recebeu exigia obediência plena, através da humilhação. Foi o Deus Filho que se tornou em semelhança de homens. Imagina Deus se esvaziando de toda a sua glória, vindo ao mundo, se colocando na condição da sua criatura. Essa foi uma humilhação, e a obediência que Jesus devia ao Pai exigia esse nível de humilhação. Seus sofrimentos, eles não começaram quando os soldados do Sinédrio colocaram as mãos sobre ele. Seus sofrimentos começaram antes mesmo do seu nascimento, quando a sua mãe não encontrou lugar para dar luz ao seu filho. Ali começou o sofrimento do Filho de Deus, vindo na condição humana. Não houve lugar apropriado para o seu nascimento. E a história do Filho de Deus entre os homens foi uma história marcada por muitos sofrimentos. E o clímax do seu sofrimento foi a morte, como diz Paulo, mostrando exatamente esse ponto alto do sofrimento, quando ele qualifica dizendo morte, e morte de cruz. Sua morte na cruz foi o clímax de sua abnegação. Deus eterno experimentando a morte na condição humana. Esse foi o clímax da sua humilhação, o clímax do seu sofrimento, quando Deus ali o abandonou,
porque os nossos pecados pesaram sobre os seus ombros, e Ele estava carregando as nossas chagas, as nossas transgressões e as nossas culpas diante de Deus. A vergonha pública foi imensurável, mas voluntariamente sofreu para salvar da condenação eterna os que creem. O caminho que Jesus trilhou, marcado por sofrimentos, por abnegação sacrificial, é o mesmo caminho que Jesus instruiu todos aqueles que são seguidores. E Mateus registrou exatamente as palavras de Jesus no capítulo 16, verso 24, dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, a abnegação sacrificial. E Jesus continua: tome a sua cruz, porque a cruz foi o lugar da obediência plena, as últimas instâncias da sua obediência. E então, siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o caminho que Jesus convida a mim e convida também a você a trilhar. É o caminho da obediência ao Senhor. Mas a história do Filho de Deus não termina como um moribundo pendurado em um madeiro, ensanguentado, violentado pelos soldados, exposto ao mundo como vexame diante de todos os homens, diante dos santos anjos e dos seus inimigos espirituais. Porque diz o texto do verso 9 ao verso 11, que a humilhação do Filho de Deus resultou na sua exaltação. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A experiência de Cristo transmitiu esperança aos seus seguidores de que a exaltação sempre segue a humilhação. Segundo as palavras do apóstolo Pedro no capítulo 5, verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A humilhação que nós assumimos para nós mesmos, na obediência a Deus, na obediência à palavra de Deus, mesmo que isso custe a nós, muitas vezes, perda de reputação, perda de privilégios, prejuízos materiais, é esta promessa de que a humilhação a Deus resulta mais cedo ou mais tarde em recompensas, em bênçãos e em exaltação. O nosso Senhor veio ao mundo como cordeiro destinado à humilhação e também à morte, mas foi exaltado sobremaneira e em breve, Ele retornará como leão, de modo que o seu nome está acima de todo nome, e nisto o apóstolo Paulo está declarando, afirmando que Jesus Cristo, Ele é inigualável. Não há ninguém semelhante a Jesus Cristo. Ele é inigualável. Também que todo ser criado haverá de reconhecê-lo reverentemente, pois diante do Filho de Deus, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra haverá de se dobrar. Até mesmo seus inimigos, como diz o apóstolo João em Apocalipse no capítulo 11. Até mesmo seus inimigos haverão de se curvar diante do Filho de Deus e reconhecê-lo num estado de glória, assim como aquele soldado reconheceu quando Jesus morreu na cruz. Ele disse: este verdadeiramente é o Filho de Deus, e todos haverão de adorá-lo, conforme diz o verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos haverão de adorá-lo, conforme previsto por João no capítulo 5 de Apocalipse, e eu convido os irmãos, por favor, para que abram essa passagem comigo, para que leiamos. Apocalipse capítulo 5, versos 8 ao verso 14. Veja exatamente a previsão bíblica daquilo que vai acontecer e do estado de exaltação do Filho de Deus. João viu na consumação dos séculos exatamente aquilo que haverá de acontecer. Capítulo 5 de Apocalipse, verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, que são representantes de toda a ordem angelical
eleita que se encontra na presença de Deus, e os 24 anciãos, que são os representantes da humanidade redimida da antiga e da nova aliança que se encontra na presença de Deus, prostrar-se-ão diante do Cordeiro, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então vi que toda criatura no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Exatamente como o apóstolo Paulo está relatando nesta epístola. Eu quero terminar fazendo algumas rápidas considerações a todos nós. Meus irmãos, não há qualquer vantagem no orgulho e no egoísmo, mas quando temos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, temos a alegria e a paz perenes. Ser humilde, ser servo em caráter altruísta, abnegar dos seus próprios interesses a favor de interesses alheios. Para o mundo, isso é uma desvantagem, mas quando nós temos e nos apropriamos do mesmo pensamento que houve também em Jesus Cristo, nós desfrutamos, apesar dos pesares, nós desfrutamos de paz. Esta paz que fez com que Jesus, conforme lemos em Hebreus no capítulo 12, contemplasse no meio das suas dores, sofrimentos e humilhações, a alegria que lhe estava proposta. Porque as humilhações e os sofrimentos seguem a exaltação prometida por Deus, assim como nós vimos aqui na história do próprio Jesus. É justamente neste pensamento que a verdadeira comunhão cristã da igreja se torna essencial para o avanço do Evangelho, visto que o partidarismo ou vanglória, o orgulho e o egoísmo, relatados nos versos 3 e 4, são venenos inoculados por Satanás, que adoecem os relacionamentos, enfraquecendo o potencial missionário da igreja e a alegria de servir ao Senhor. Esses comportamentos, a maneira como muitas vezes tratamos uns aos outros, meus irmãos, de uma maneira desonrosa, não contribui nem para a unidade da igreja, nem para a missão da igreja. Este sentimento que houve em Jesus Cristo é um sentimento que humilha a nossa natureza pecaminosa e submete a nossa mente a não pensar em nós mesmos, mas em Cristo e em outros em primeiro lugar. E quando eu digo isso, não estou aqui trazendo o significado de que pensar mal sobre nós mesmos é a recomendação bíblica. Muito pelo contrário. O que o texto da palavra de Deus nos instrui é que nós não devemos pensar em nós mesmos. Nós temos que pensar em Deus, é na glória de Deus. E nós temos que pensar naqueles que o Senhor nos confiou neste mundo, para comunicarmos o Evangelho, influenciarmos pelo Evangelho e servirmos de exemplo daquilo que o Evangelho nos instruiu primeiramente. Jesus não estava tentando, de uma forma egoísta, servir-se com seus privilégios como Deus. Muito pelo contrário, voluntariamente deixou de lado a sua glória e se revestiu de um servo. A sua vida como Deus homem na terra estava completamente sujeita ao Pai.
Ele se humilhou na encarnação e voluntariamente assumiu uma culpa que não lhe pertencia para morrer da forma mais cruel naqueles dias, a morte de cruz. Uma morte lenta. Ele morreu como um criminoso. Aliás, antes, Jesus ele foi substituído por um criminoso, Barrabás. Ele foi substituído por um criminoso, ele tomou o lugar de um criminoso e foi exposto na cruz como um criminoso, quando ele era inocente. Mas ele estava ali, assumindo a minha culpa e a sua culpa. E naquele momento, Jesus não estava ali por vontade própria, mas por vontade do Pai, em caráter abnegado, sacrificial. E esse testemunho ecoa durante os séculos, transformando vidas e chamando pecadores ao arrependimento. E justamente neste momento, o apelo da Escritura é para que você creia no Filho de Deus. Quem sabe você ainda não confessou Jesus com seus lábios, segundo a fé verdadeira que Ele colocou aí no seu coração. Você deve publicamente professar Jesus como seu Senhor, se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, se prostrando diante dEle e o confessando, assim como a palavra de Deus mesmo descreve, porque Ele morreu por nós. Ele perdoou os nossos pecados. Ele serviu ao Pai, entregando a sua vida por cada um de nós. A sua exaltação é a nossa dignidade, pois com Ele morremos e com Ele também nós vivemos. Não adoramos a um fracassado, nós adoramos a um vencedor, que com a sua morte expôs ao vexame os nossos inimigos e esmagou com seus pés o poder do pecado. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo provaram eternamente que o caminho para ser exaltado é ser humilhado diante de Deus. E nisso nós não temos perdas, apenas ganhos. Não há nada difícil demais para nós no tocante aos esforços abnegados de cultivar e também de manter a nossa unidade como igreja, pois Cristo fez por nós o que nenhum de nós seria capaz de fazer.